Se você procura por um conto suave e reconfortante, estou temendo que você possa ter clicado no título errado. O que tenho para compartilhar com você hoje vai além do habitual, e é melhor que você esteja preparado. Era uma casa muito comum, num bairro muito comum, com arquitetura semelhante às casas ao seu redor, exceto por uma coisa. A família Marques reportou experiências que ultrapassavam o limite entre o real e o sobrenatural. Eles eram pessoas normais, como você e eu, o pai, Alex, a mãe, Bela, e duas crianças pequenas, Luísa e Júlio. Tudo começou quando se mudaram para a casa número 13 na Rua das Magnólias. Logo no primeiro dia, quando as caixas estavam empilhadas esperando para serem desembaladas, notaram algo estranho. Portas que antes estavam escancaradas se fechavam sem aviso. No começo, eles pensaram que fosse apenas o vento, mas logo perceberam que era algo mais. Então vieram as sombras. Sombras que apareciam onde não deveriam, que pareciam dançar nas paredes sem fontes de luz que as projetassem. As crianças eram as primeiras a vê-las, e depois de um tempo, Alex e Bela também as notaram. Mas, acima de tudo, havia a presença. Não era algo que pudessem explicar, mas todos sentiam um peso no ar, algumas vezes em um quarto, outras na escada ou até mesmo na cozinha. Era como se alguém os observasse o tempo todo, alguém que não queria que eles estivessem lá. Poderia essa família ter se mudado para uma casa assombrada? Ou será que tudo isso não passava de sugestão e medo? Dizem que o medo pode nos levar a ver e acreditar em coisas que não existem. Será mesmo? Bem, isso é algo que descobriremos em breve. Os ruídos começaram a ficar mais altos, mais insistentes. Um sussurro atrás da porta fechada, um grunhido delicado de debaixo da cama. As sombras pareciam dançar pela casa, se contorcendo em formas grotescas enquanto nos observavam. A atmosfera estava pesada e, por mais que esvaziássemos a casa de qualquer objeto pessoal, algo ainda parecia residir ali, espreitando-nos desde a escuridão. A porta continuou a mexer-se alarmantemente, sempre se fechando quando saíamos de uma sala. Um dia, o chuveiro começou a rodar sozinho. O barulho de água correndo encheu a casa, subindo as escadas, encharcando a madeira antiga do soalho. Depois, houve um choro abafado, um gemido quase imperceptível de dor. No meio da noite, acordo para um som de raspar, como unhas arranhando no vidro. A janela está empoeirada e, por um momento, penso ver a impressão de uma mão. Fico com medo de olhar mais de perto. Calafrios percorrem minha espinha quando escuto a risada tênue de uma criança, embora não haja ninguém mais na casa conosco. Começo a sentir o desespero, a claustrofobia de estar preso em uma casa assombrada. Mas talvez o mais perturbador de tudo são as vozes. Sussurros baixos que parecem estar nos contando uma história. Eles falam sobre um segredo obscuro, uma tragédia que aconteceu nesta casa há muito tempo. Estes são os eventos estranhos que estamos experimentando. Neste ponto, é impossível para nós negar, nossa casa é assombrada. Conseguiremos viver em paz com essa presença malévola? Como protegeremos nossa família das sombras que parecem nos observar a cada passo? Ou será que estamos condenados a viver eternamente nesse pesadelo? Com medo, continuamos nossas vidas, esperando que a entidade espectral encontre o seu caminho para fora da nossa casa. Até lá, continuaremos a documentar cada evento estranho que aconteça em nossa casa de terror. Quando a lua estava no alto e a casa envolta na escuridão, eles sabiam. A presença estava de volta. Os momentos de paz eram fugazes, ínfimos em comparação com as longas horas de medo. Primeiro veio o frio, um frio que penetrava nos ossos, tornando a respiração visível como neblina no ar. Então as portas começaram a fechar. Estalavam, rangiam nos gonzos com um arrepio sussurrante, deixando ecoar através da casa silenciosa. E então vinham elas, as sombras. Trevas que pareciam ter vontade própria, movendo-se de maneira grotesca pela casa. Dançavam nas paredes, na borda da visão, sempre ali, sempre obstruindo a luz. Mas era a presença que era o pior. Um peso sufocante, como se algo estivesse sentado no peito. Um terror onipresente que penetrava na alma deles, prendendo-os em garras geladas de horror. Não era vista, mas sempre sentida. Um malevolente espectro invisível que amedrontava sua vida. Não importava quantas vezes tentassem fugir, para onde fossem, sempre acabavam de volta àquela casa. Uma força invisível e poderosa os mantinha cativos.
Os sons do choro abafado e medroso cortando a quietude da noite eram constantes. Eram suas vozes, suas almas quebrando no medo eterno. Eles eram apenas os joguetes dessa presença, vítimas em sua casa que se tornou um palco de horrores sem fim. Nunca havia um momento de alívio, de respiro, apenas a implacável fome de medo que a presença se deleitava. Um festim de terror que não tinha fim. E mesmo assim, eles sobreviviam, agarrados à fraqueza da esperança, lutando contra a maré crescente de medo. Mas até quando? Até quando conseguiriam resistir à presença? A noite caía mais uma vez, a lua estava alta. As portas começavam a fechar. Eles sabiam, a presença estava de volta. E assim, continuava o pesadelo sem fim na casa amaldiçoada. Sim, o medo era uma presença constante e a escuridão um convite ao terror. A quarta parte da narrativa começa num dia de tempestade. Flashes de raio iluminam a casa e revelam as silhuetas registradas nas paredes. Sem ninguém as desenhar, sombras imensas brotavam do nada, desaparecendo em seguida. A família olhava aterrorizada, cada raio desvendava uma cena mais assombrosa. Silêncio. Apenas os gritos da tempestade preenchiam a atmosfera. De repente, o som familiar de uma porta fechando. Sozinha. Todos olharam-se, perplexos. A pequena Joana, com lágrimas nos olhos, sussurrou seus medos. Ele está aqui, ela disse, um arrepio aflorou na espinha de todos. A presença, agora sentida por todos, parecia intensificar com o clímax da tempestade. Objetos começaram a flutuar e estilhaços de vidro voaram pela sala. Gritos de terror ecoavam pela casa, traduzindo o medo que assolava cada coração. Num ímpeto de coragem, o pai levantou-se, confrontando a entidade. Rezou em voz alta, desafiando a sombra que angustiava sua família. E então, tudo cessou. A tempestade acalmou, o vento silenciou e a casa retomou sua serenidade. Mas o alívio durou pouco. No topo das escadas, a figura sombria emergiu, mais ameaçadora do que nunca. Eles sabiam, aquilo estava longe de terminar. A noite seria longa, instaurando uma espera agonizante pelo amanhecer. Duvidavam que essa entidade iria desistir tão fácil. Encarando a sombra nas escadas, preparam-se para aquilo que estava a vir. E assim, termina a quarta parte. Uma família presa em sua própria casa por um inimigo invisível. Numa luta pela sobrevivência, eles enfrentam seus piores medos. Aguarde a quinta parte, quando descobriremos, serão eles capazes de derrotar a presença? Ou a casa sofreria a supremacia do terror eternamente? Apenas o tempo dirá. Havia algo inquietante na mansão Carvalho, algo que insistia em abalar o esqueleto da velha estrutura. Era uma casa cheia de segredos, de histórias enterradas nas paredes. Havia um medo palpável, quase como um segundo inquilino. O ar se tornou denso, o silêncio deixava de ser um aliado e se transformava no participante mais aterrorizante desse teatro do inexplicável. Sua primeira manifestação se deu por uma porta que fechou sozinha, impulsionada por uma força invisível ao olhar humano. O eco do estrondo ressoou pela casa, enchendo cada canto com o grito do medo. Os Carvalho olharam assustados, perguntando-se, em silêncio, se estariam enlouquecendo. As sombras começaram a dançar pelas paredes, moldando formas grotescas e ameaçadoras à luz da lua. Uma penumbra, cobrindo tudo como a capa de um fantasma. Aparições sem explicação que povoavam a casa em desordem. Mas era a presença que mais os perturbava. Sentiam-se observados, seguidos. Era uma sensação constante de inquietação, como se olhos invisíveis estivessem procurando os reconditos mais íntimos de suas almas. Na mansão Carvalho, o terror não chegava com o pôr do sol, ele estava escondido em cada canto, em cada crepitar da madeira, em cada arrepio de medo. Eles estavam presos em sua própria casa, prisioneiros de uma presença que se recusava a deixá-los em paz. Mesmo em seus sonhos, não encontravam refúgio. Pesadelos torturantes, mãos invisíveis tocando-os, sussurros em seus ouvidos. Despertavam suados e assustados, derrotados pela realidade aterradora que assombrava a mansão Carvalho. Seria este o prelúdio de algo pior? Permanecer na sombra do terror ou enfrentar a presença e seus horrores? A mansão Carvalho continuava a guardar seus segredos, mas o medo agora era um inquilino permanente. Parte 6. A Casa de Olhos. Era uma noite escura, o céu coberto de nuvens cinzentas, ameaçando chuva a qualquer instante. O silêncio era perturbador, quase agoniante, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração.
No interior da casa, a família se aninhava ao redor da lareira, buscando algum conforto no abraço caloroso das chamas. O pai olhava preocupado para o relógio na parede. Já passava das 10 horas da noite. O ar estava carregado, todos sentiam a pressão, um peso presente e arrasador. As crianças brincavam em silêncio, seus rostos expressando a tensão do ambiente. De repente, uma batida na porta. Todos arregalaram os olhos e se encolheram, temendo o inesperado. Quem poderia ser naquela hora? O pai lentamente se levantou, caminhou até a porta e, com um suspiro profundo, abriu-a. Não havia ninguém. Só um leve vento carregado de umidade e a ameaça de uma tempestade. Ele olhou para fora, tentando enxergar através da escuridão, mas não viu nada. Voltou para a sala, fechando a porta atrás dele. Mas assim que ele se afastou, a porta abriu lentamente com um gemido sinistro. Foi então que as crianças começaram a chorar, porque não eram apenas as portas que se abriam sozinhas ou as sombras que apareciam sem explicação. Agora, estavam vendo olhos. Olhos vermelhos que espiavam das sombras, que brilhavam nas frestas das portas, que se escondiam nas esquinas escuras. Uma presença estava com eles. Não os deixaria em paz. Uma assustadora sensação de que algo não estava certo os envolveu. A mãe aconchegou as crianças a si, prometendo que tudo ficaria bem, só para vê-las chorar ainda mais. Ninguém sabia o que fazer ou como enfrentar essa força desconhecida. No meio do caos, o pai viu algo. Uma sombra que se movia, algo que não deveria estar lá. E quando se aproximou, viu o que parecia ser uma silhueta de uma mulher. Ela estava de costas para ele, a cabeça abaixada. E então, ela se virou. Seu rosto era uma total escuridão, exceto pelos 2 olhos vermelhos que brilhavam, olhando diretamente para ele. E então, ele soube que estavam em perigo. Mesmo diante do medo esmagador, ele gritou para sua família correr, levando o terror para um novo nível. E assim, a casa antes tranquila se tornou um pandemônio de gritos e medo, e a presença sorria em meio à escuridão. Fim da parte 6.